Bom dia. Primeiro eu quero, obviamente, externar a minha satisfação de poder estar participando de mais um CBNI e numa mesa tão importante como essa de quais são as recomendações da MIB nas escolhas inteligentes de beira de leito. Obviamente a gente não tem declaração nenhuma, porque tudo que nós vamos falar aqui é para poder fazer menos. Então, se há algum compromisso de todos nós que estamos aqui, é um compromisso com melhora da saúde dentro das unidades de terapia intensiva, de uma forma geral. Essa história de você fazer menos antibiótico, ela já vem há pelo menos uns 30 anos rodando por aí. Mas se tornou muito mais claro nos últimos anos por causa da explosão das bactérias multiresistentes no mundo, nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva de uma forma especial. E fazer menos antibiótico está dentro de um conceito que quem tem vivido a medicina intensiva já há algum tempo, eu estou com quase 40 anos que eu faço medicina intensiva, se vocês olharem, praticamente nós não temos nenhuma droga que seja da medicina intensiva, muito diferente da cardiologia, muito diferente da endocrinologia, da pneumologia e assim por diante. As atividades que realmente fazem diferença de beira de leito para nós, intensivistas, para a nossa profissão, são estratégias de como utilizar recursos que já estão disponíveis já há algum tempo de uma forma melhorada. E de uma forma utilizar menos intervenção, menos intensidade e menos drogas como um todo. Essa estratégia do menos é mais tem sido aí disseminada entre nós por pelo menos aí uns 10 ou 15 anos. Eu me lembro bem do Singer dizendo isso no Congresso de 2004, Congresso Brasileiro, em Curitiba, isso se disseminou de alguma forma. A utilização de menos antibiótico, obviamente, tem uma relação com... Alguém me ajuda a passar? Com o desenvolvimento brutal de resistência microbiana que nós estamos enxergando. E nós, como equipe multidisciplinar, como médicos dentro da unidade de terapia intensiva, temos responsabilidade direta com isso. O Critical Care Safety Study, que já tem quase 15 anos, mostrou de uma forma muito clara que as unidades de terapia intensiva são lugares muito perigosos para se viver, por causa da quantidade enorme de eventos adversos que nós acarretamos, que nós provocamos aos doentes quando eles internam dentro da UTI, e que, de um modo geral, as medicações tinham como participação aí mais de 3/4 dos eventos adversos dentro das UTIs. Há 15 anos atrás, eram devidos a erros, de alguma forma, na utilização de medicamentos. Acho que está desconfigurado novamente, eu não consigo enxergar tudo, você tem que dar aquele teu toquinho outra vez. Isso, obrigado. E vários trabalhos têm mostrado que os antibióticos estão entre as principais medicações mal utilizadas ou erroneamente utilizadas dentro das unidades de terapia intensiva, das mais diversas formas. Né? Ou porque você não utiliza na dose adequada, porque você não descalona, porque você não usa períodos curtos de utilização da droga, e por aí afora. Quer dizer, nós sistematicamente utilizamos mal antibiótico dentro das UTIs. E esse problema, com a nossa participação, acabou nessa publicação, que eu acho ela seminal, uma publicação da The Economist, um número inteiro da The Economist, em maio de 2016, e que mostrava, essa publicação, ela foi feita em grande parte por causa do Jim Moneo. O Jim Moneo acabou assumindo uma entidade britânica para poder disseminar esse problema
das bactérias multiresistentes no mundo. Dimoneio é um economista, foi o economista que disseminou o termo BRICS. E quando você coloca um economista e coloca uma publicação na The Economist, é porque realmente o problema se tornou um problema de saúde pública e alguma coisa eles vão fazer para nos fazer mudar os nossos hábitos do dia a dia dentro da unidade de terapia intensiva, porque tem uma driving force econômica inescapável. As estatísticas atuais são de que nós teremos, em 2050, 10 milhões de mortes por ano causadas por bactérias multiresistentes, se nada acontecer. Então, será um número maior, por exemplo, de mortes relacionadas a câncer ou várias outras doenças, como diabetes, doenças aí importantes que têm uma alta taxa de mortalidade hoje. A ideia é de que a cada 3 segundos morrerá um paciente por bactéria multiresistente no ano 2050, se nada nós fizermos. E as bactérias multiresistentes que estão envolvidas são principalmente, são esses números dessas bactérias que estão aí, e várias delas altamente presentes dentro das UTIs, né? Clostridium difficile, os CREs, as enterobacteriáceas resistentes a carbapenêmicos, a Cinetobacter multiresistente, enterobacteriáceas de espectro estendido, com ISBL, os pseudomonas multiresistentes e MRSA. São essas as bactérias com as quais a gente lida no nosso dia a dia. E a frequência de micro-organismos multiresistentes são enormes, principalmente nos países mais pobres. No Brasil, por exemplo, resistência a pseudomonas resistentes a múltiplas drogas é sistematicamente nos hospitais brasileiros maior que 30%. Em alguns locais, mais que 60%. E, incrivelmente, o número de resistência bacteriana, ela aumenta à medida que você tem um país mais pobre, à medida que você enriquece, dá a impressão de que as bactérias multiresistentes vão ficando mais sensíveis. Muito provavelmente porque eles são melhor utilizados nesses países de uma forma sistemática. Eu que me formei na década de 80, naquela década as resistências bacterianas eram sobrepujadas por novos antibióticos. Não se preocupe, porque muito provavelmente no ano que vem nós vamos ter antibiótico e o problema de bactérias multiresistentes será facilmente resolvido com o surgimento de novos fármacos. Mas para a bactéria multiresistente, isso aqui em 2015, nós tínhamos apenas 5 novas drogas aprovadas e nenhuma delas de alta prioridade para aquelas bactérias multiresistentes. Isso para micro-organismos gram-negativos. Então, isso porque, em grande parte, as empresas, a indústria farmacêutica leva muito tempo para poder começar a reverter o investimento com droga antimicrobiana. Né? Você leva aqui mais ou menos uns 15 anos, 20 anos para poder desenvolver a droga, 10 a 15 anos. Quando essa droga começa a ser vendida, quando você ultrapassa o ponto, o break-even, você praticamente já não tem mais período, a droga está no final da patente e o retorno é muito baixo. Isso já tinha sido descrito em 2004, nesse editorial, praticamente, do New England, o Antibiotic Pipeline, que mostrava que a métrica que as empresas utilizam para poder investir em novas drogas, ela é chamada de valor presente líquido ajustado para o risco, que é o retorno em dólar, após ajuste de todos os custos, oportunidade, desenvolvimento, risco, etc., etc., etc. E o retorno que se tem para antibiótico, imaginando que antibiótico seja alguma coisa como 100, o retorno que se tem com drogas oncológicas é de 300, com drogas neurológicas é de 700, para drogas musculoesqueléticas mais do que 1.000, 10 vezes mais do que se tem o retorno para antibiótico. Então, nós não vamos ter alternativa de novos antibióticos com facilidade no futuro. Várias intervenções estão sendo feitas no sentido de poder minimizar isso.
mas nenhuma ainda de uma forma consistente. E o que a gente vê são as bactérias que vão se tornando multiresistentes, extensamente resistentes e eventualmente até pan-resistentes. Várias estratégias, levando em consideração aí múltiplas entidades mundiais, múltiplos governos, têm tentado atuar no sentido de poder descrever isso e fazer estratégias em níveis nacionais, regionais, municipais e locais, no sentido de diminuir a utilização do uso de antibiótico e diminuir o crescimento rápido das bactérias multiresistentes. Então, dentro desse ambiente, aqui para poder finalizar, se a gente for olhar para as 15 recomendações da Surviving Sepsis Campaign, na utilização de antimicrobiana para os doentes com sepse, choque séptico, das 15, 10, ou seja, 2/3 dizem respeito a utilizar menos antibiótico. Ou seja, mais da metade das recomendações. Então, entre elas, diminua o espectro quando o patógeno e a sua sensibilidade já forem identificados. Você começa com antibiótico de largo espectro, mas rapidamente diminui para aquele patógeno que foi identificado e de acordo com a sua sensibilidade. Não use antimicrobiano se a inflamação não for infecciosa. É uma coisa inacreditável, mas antibiótico ainda não foi, não há nenhum trabalho que tenha demonstrado que antibiótico funciona para processos inflamatórios não infecciosos. Tratamento combinado não precisa ser usado em casos menos sérios. Tratamento combinado não precisa ser usado nem em pacientes com neutropenia, na maior parte das vezes. Quando usar o tratamento combinado, descalone, diminua o mais rápido possível. Essas são todas as estratégias que estão dentro daquilo que a gente tem tentado fazer de uma forma sistemática a utilização de antimicrobiano e que vão de encontro a essa primeira recomendação do Fluviais da MIP. Talvez a melhor evidência que a gente tem aqui, tratamento combinado na fase inicial da sepse possa fazer efeito, é esse estudo do Alan Kuma, é uma meta-análise, mas que claramente só para os doentes mais graves faz diferença a terapia combinada na primeira escolha. Para os doentes menos graves, não é necessário fazer antibiótico terapia combinada. Esses doentes nos dão mais tempo para poder fazer a escolha antimicrobiana certa posteriormente. Para a maior parte das doenças, 7 a 10 dias, das infecções, 7 a 10 dias de antibiótico é suficiente para a grande maioria. Quando você deve utilizar menos tempo, cada vez mais, essa infecção tem resolução rápida, principalmente sepse abdominal com controle do foco, que hoje 5 dias de antibiótico tem sido suficiente. As pieronefrites, a mesma coisa. De um modo geral, 7 dias de antibiótico é suficiente. Novamente, a outra recomendação, avalie diariamente a possibilidade de descalonado. Da mesma forma como você avalia todos os dias, retirada de sedação, ou retirada de tubo orotraqueal, ou de retirada de catéteres, retirada do antibiótico também. E a procalcitonina, que tem sido cada vez mais utilizada como marcador de resposta inflamatória e que pode ajudar o médico, não de uma forma sozinha, obviamente, mas encurtar o tempo de antibiótico terapia sem prejudicar a evolução e o prognóstico clínico do doente. Então, dentro desse cenário todo, eu diria que nós estamos aprendendo a fazer mais com menos. Acho que essa é a grande mensagem. Todas as 5 recomendações do Fluviais, eles vão no mesmo caminho. Uma coisa muito grave. O que nós fizemos durante muito tempo foi salvar vidas, mas, de alguma forma, prolongar a morbidade desses doentes que tinham a vida salva. E muitas das nossas intervenções carregam consigo riscos para o paciente e o antibiótico, de uma forma especial, para o meio, para os outros doentes que vão internar naquele ambiente nos dias, nas semanas, nos anos seguintes. Incrível, mas os antibióticos não funcionam para processos inflamatórios sem infecção.
não funcionam para infecções virais ou infecções fúngicas. Eles são antibióticos para infecções bacterianas. Cada vez tempos mais curtos, 7 a 10 se tornou um clássico, mas em algumas situações, 5 dias, principalmente septa abdominal, tem sido suficiente. Descalonamento de forma sistemática. E nós temos que nos envolver com os stewardships de dentro dos hospitais. Né? Controle do uso de antimicrobiano não pode ser uma coisa só da Comissão de Controle de Infecção ou da infectologia. Ela tem que ser uma coisa do intensivista também. Eu tenho costumado dizer nos últimos anos de que eu fui um bom clínico quando eu me formei, antes de me tornar intensivista. Eu era daquela época que li um capítulo do Cécio, ou do Harris, que de um modo geral era o capítulo de antibiótico, era o mais grosso, o mais volumoso, e a gente saía dali achando que sabia fazer escolha antibiótica. Isso acabou absolutamente. As escolhas antibióticas, o controle antimicrobiano, o stewardship, hoje é um problema das unidades de terapia intensiva, do médico, do intensivista, da farmacêutica clínica, do infectologista e do microbiologista. Obrigado pela atenção.